prevista, né, de início e fim em um determinado convênio de um determinado curso, de um determinado projeto. E daqui a gente vê que já foi criado o CRUD, né, o CRUD, em que dá para ver as informações, dá para editar. E aí, essa área tem a questão do tipo de projeto, que é o que é mostrado logo aqui acima. Então, nessa área aqui do projeto, a gente já percebe que essa parte do relatório de atividades, ela é, de certa forma, automatizada, porque essa é uma informação que não muda. Tudo bem? Beleza. Tudo certo. Por favor, Tudo bem. não se incomodem de fazer perguntas e a gente vai se ajudando. Se eu não souber a resposta, a gente procura e depois fala. E daí, para aqueles tipos de projetos aparecerem aqui na hora do cadastro, ele precisa ser pré-cadastrado aqui nessa parte. E daí a gente segue que essa área, ela é uma área administrativa. Ela é uma área que a secretaria que deve ter acesso, não deve ser aberta para todos os alunos. Exatamente. Exatamente. A parte do super já tá pré-cadastrada, né? Que essas são as informações que aparecem no relatório e já são pré-cadastradas por conta justamente do objetivo e do foco do trabalho que a gente realizou, que foi justamente o projeto super. Mas no caso, futuramente, nada impede de com uma administração desse banco de dados, ter outros projetos, um suporte para os alunos facilitarem suas atividades e reportes. E assim a gente tem o projeto e a gente já tem uma parte do nosso relatório cadastrada na base de dados. Uma coisa que a gente precisa ter atenção, e já é um dos pontos que a gente fala de que será necessário ter cuidado, é a questão dos dados sensíveis, né? Porque, por exemplo, conta bancária, essa conta bancária aqui, ela já é uma informação que já é mais sigilosa. Então, dependendo do nível de autorização, as informações sigilosas, elas precisam ter um tratamento que, de fato, a gente não realizou, né, nessa fase do projeto. Tudo bem? E daí, por que eu já chamei a atenção a essa parte? Porque vão ter outras informações que vocês vão perceber, olhando o código-fonte, em que ela vai estar meio crua lá. Então, a gente precisa de um certo tratamento nessa parte. E foi uma das sugestões que o professor Moisés deu, né? De trabalhos futuros, que é a melhoria dessa deficiência, né? Que atualmente tem o nosso código, que é relacionada a informações sensíveis. Exatamente. Eles deram sugestões muito boas, inclusive um dos projetos do professor Moisés era integrar, né, essa base de dados de alunos com uma base de dados em comum para outros projetos do próprio ICOMP, mas isso é questão que o professor vai ver mais lá na frente. E, ok, tendo o projeto criado, no nosso caso, o super já pré-cadastrado, a gente parte para o objetivo da aplicação, que é o próprio usuário. O usuário, como foi falado já, ele não se autocadastra. Por quê? Porque a questão do usuário, ele precisa participar de um projeto, então ele vai
atrás de um orientador, ele vai conversar sobre as possibilidades, vai ser verificada a questão de contratação e tudo mais. E a gente adotou a questão da RIAEP como aquele processo em que o aluno já está com o seu passo a passo dentro do projeto firmado, e ele vai começar a submeter as atividades dele, para que todo mês, né, ele realize esse reporte de atividades. Então, nesse sentido, a secretaria vai fazer o cadastro do aluno com base nos documentos que ele já forneceu. E as informações básicas que nós coletamos foi o nome do usuário, o e-mail, através do qual ele vai fazer o login na própria aplicação, um telefone para contato da secretaria, caso haja alguma necessidade, algum caso que realmente não seja possível a secretaria sozinha resolver. Então, ela teria um telefone de contato, né? Até mesmo para rastrear o aluno e tudo mais, conversar com eles, se precisar. Número de CPF, que é uma que essas informações, elas são informações que a gente já fornece no nosso relatório de atividades. Se a gente perceber, se a gente perceber a identificação do beneficiário, até aqui essa parte da função, é basicamente o que a gente tem no campo de usuário. Deixa eu voltar aqui. Exatamente. Essa parte aqui dos dados do usuário são essas informações que eu falei até a função. Até a função não, até realmente e-mail e telefone. São os dados que a gente usa do usuário. E são dados que são constantes, ou seja, não vão mudar tão cedo, e o usuário tende a carregar isso para o restante dos relatórios dele, até mesmo para o projeto inteiro. E daí vem os dados da bolsa da contratação, que a gente chama de contratação, que ela é vinculada a um projeto. No caso, futuramente, se tiver outros projetos, é possível pesquisar, né? É possível fazer aqui a pesquisa. E aí, as demais informações são dados pessoais do usuário com o projeto. Que no caso, modalidade de contratação, geralmente é uma bolsa. O instrumento da contratação, que é o documento que é utilizado para legalização na UFAM, enfim, a função que ele desempenha, no caso, aluno de graduação, para pesquisa técnica, né, geralmente, no nosso caso de aluno, existe o caso dos professores, em que eles também têm um outro tipo de função aqui, carga horária, que é variável, carga horária mensal, número de parcelas, o valor da parcela mensal, dados da contratação de data início, o orientador, que ele é uma tabela também que busca os usuários e pode ser pesquisado, coordenador e o modelo de relatório. Bora lá. A parte do modelo de relatório, ela foi criada com o objetivo de também, caso haja necessidade lá na frente de um outro relatório, de um outro modelo de relatório ser implementado, essa área ela vai auxiliar a gente, porque podem ocorrer casos em que um determinado bolsista, um determinado tipo de usuário, ele não vai seguir o modelo padrão de relatório. Então, esse campo aqui vai ser especificado o modelo de relatório em que esse usuário ele vai seguir. Então, o objetivo desse campo é dar preferência para esse modelo de relatório, e caso não haja nenhum campo aqui, ele vai ser cadastrado com o padrão que vem da base de dados lá do vínculo de projeto com relatório, tudo bem? Tá. É, o modelo, desculpa, professor, pode falar. Exatamente, exatamente. Lá no código-fonte, a gente vai ver que. Cadê? Views. Cadê? Modelos de relatórios.
E aí aqui a gente tem um modelo de relatório que atualmente é o padrão, que é o modelo que basicamente segue o modelo do relatório do Super, tá? Em que ele tem um header, que ele é um HBS, que é um handlebars, que ele é pré-processado com os dados e depois ele pega os dados e imputa nesse handlebars e lá na frente junta todos os três, tanto do header, quanto do template, quanto do footer, para fazer o relatório de atividades, tá? E aí, no caso, esse é o modelo do relatório de atividades. Modelo de relatório de atividades. Isso. Ele é feito em um HTML, no final das contas. Tranquilo? Aí ele é Mas aí no pré-processado. caso, Uhum. aí caso tenha um novo modelo, a administração teria que solicitar o suporte, né? Para criar Exatamente. um novo HTML. Uhum. Exatamente. O objetivo relacionado à questão do projeto Super, ele já tá a maturidade que nós chegamos do projeto, do trabalho em si, é gerar um relatório confiável, né? No caso, com as informações confiáveis do usuário, em que não vai ser necessário a secretaria ir lá sempre verificar aquelas informações. Basta que ela insira uma vez na base de dados e ela vai ter o tempo da contratação livre dessa preocupação em si. E aí, por fim, relacionado à contratação, tem a data de início dia de início das atividades e dia de fim das atividades. Bora lá. Para que serve isso aqui, Janderson? Isso aqui, ela vai ajudar a gente para uma automação da questão da geração das datas do relatório de atividades. Ou seja, por exemplo, o Janderson foi contratado dia 22 do mês de maio, tudo bem? Janderson foi contratado no dia 22 do mês de maio, então as atividades dele começam dia 22. Então aqui iria um dia 22. E finalizaria um dia antes no outro mês, correto? Que é o tempo da duração, é um mês para cada relatório de atividades. Então, essa informação, lá na frente, ela vai ser consultada e ela vai gerar o próximo mês. Mas isso a gente vai ver melhor lá na frente. Aqui a gente vê a questão da listagem dos usuários com telefone, né? E-mail, informações, enfim. E a informação do contrato. Porque a gente tem essa parte de vincular o usuário a contrato. Quando o aluno. Eita, quando o aluno ele termina o seu projeto, ele termina o período da contratação dele, aquele instrumento de contratação, ele já não vai ser mais válido. Não sendo mais válido, ele não pode mais submeter atividades naquele instrumento de contratação, porque é um documento legal, que é assinado, que é autorizado, enfim. Então, essa parte de vincular o usuário ao contrato é justamente para atender aqueles usuários que já acabaram um vínculo com o projeto e eles vão fazer um outro projeto dentro do próprio Super ou dentro de um outro curso, mas que ele já tem os dados dele na base de dados. Tudo bem? E aí, ele é selecionável aqui, da mesma forma dá para pesquisar e tal, e ele vem com as informações do segundo contrato, já que as informações do usuário podem ser alteradas por outro local, aqui a gente se preocupa mais em colocar os dados da contratação, da nova contratação. E aí a gente termina a parte de administrativa, que já foi elaborada. Uhum.
Exatamente. Isso tudo para preparar o caminho para aqueles que vão fazer a sua prestação de relatórios. Lembrando que foi uma coisa que a gente defendeu muito, fazer isso aqui vai ser uma vez e para cada aluno, né? Então, isso já traz um ganho relacionado a preencher, deixa eu diminuir aqui rapidinho, praticamente metade do relatório. Tranquilo? Até mais aqui, na verdade. Beleza. Até mais aqui. Então, sobra o quê? As atividades que foram desenvolvidas no período do relatório, ocorrências, caso haja, e a questão da assinatura do bolsista e do coordenador ou orientador. Tudo bem. Daqui a gente acaba a administração. Essas áreas aqui precisam ser melhor filtradas, ainda não foram separadas. E, no caso, todo usuário ele vai começar nessa tela. E ele vai ter acesso aos projetos que estão cadastrados para ele. Então, assim que ele clicar aqui em meus projetos, ele vai ter uma lista de projetos que ele já participou ou que ele está ativo. Que, no caso, uma das regras é que o usuário ele só tenha um curso cadastrado ativo, por conta da questão de não poder ter acúmulo de bolsas. Tudo bem? E essa lista, ela vai ser clicável. Então, assim que você coloca o mouse em cima, já aparece ali o dedinho para você clicar. E clicando, a gente tem acesso aos relatórios que foram gerados. Aqui assim. Uma pergunta. A gente não pode acumular bolsa, mas a gente não pode participar de mais de um projeto ao mesmo tempo? Então, Tipo, sem acumular bolsa, no caso no outro? sim, no caso essa parte, a gente fez o tratamento, se eu me recordo bem, somente para o projeto Super. No caso, essa vai ser uma verificação que vai ser feita ao match do projeto, se ele já tem ativo algum, pesquisando na base de dados. Então, no caso, essa é uma. Eu tenho que relembrar melhor se eu fiz essa verificação. Que no caso. Ele tem. Deixa eu dar uma olhada aqui rapidinho, que eu tenho outra conta cadastrada. É rápido. É tudo a mesma senha, já tá tudo salvo. Teoricamente, para participar do outro projeto, teria que ter um contrato, né? Isso, exato. Mas aí eu teria que ser um contrato onde a bolsa é zerada, né? Para funcionar nisso. Essa questão é mais administrativa, te confesso que eu não sei responder. Assim, eu tô olhando só para os. Uhum. Sim. Eu tô olhando pro sistema agora, entendeu? Se eu fosse da administração e quisesse colocar o aluno como um outro no segundo projeto, eu teria que fazer um contrato, adicionar um contrato, só que no caso a bolsa seria zerada, para poder aparecer lá na lista de projeto deles que ele tá participando. Eu recordo que o professor até chegou a comentar essa questão, e a gente procurou não fazer tantas restrições, pelo menos a princípio. Então, no caso, essas restrições elas são melhor avaliadas posteriormente. E daí, até mesmo com diálogo com a própria secretaria, vendo a necessidade para um outro projeto ou para uma outra questão assim. E retornando aqui, vai ter a lista dos relatórios, como essa lista aqui, que ela, em teoria, começou em agosto e foi até janeiro de 2022.
Exatamente. E no caso, sempre que ele quiser abrir o relatório, ele vai ter essa parte também clicável, e ele vai poder acessar as informações de acordo com aquilo que ele preencheu. E essas informações já são salvas na base de dados, e daqui a pouco a gente fala melhor sobre ela. O senhor quer adicionar mais alguma coisa, professor? Então, a gente chega, enfim, ao relatório de atividades. A primeira... Exatamente. A primeira vez que o aluno ele entrar, vocês viram naquele outro e-mail que é o e-mail que ainda não tinha sido gerado nenhum relatório de atividade, que não tinha sido gerado nenhum relatório de atividade, ele fala, não encontramos relatórios registrados para esse projeto, inicie agora mesmo, clicando em novo relatório. Quando ele clicar em novo relatório, vai ser gerado... Cadê você? Provavelmente deu um erro de banco de dados, porque eu mexi muito na minha base de dados. Tá. Cadê você? Só um momentinho. Não, pessoal, tá tranquilo. Tá tranquilo. Tem não. Aí só corta os erros depois, assim. Fica tudo fluido. A parte que minha base de dados me trola, principalmente aqui. Cadê? Contrato. Bora lá, contrato. O Matheus perguntando se pode disponibilizar depois no grupo, eu acho. Tá, enquanto tá procurando, tem uma pergunta. Quando naquela parte do cadastro, a função tem alguma correlação com o valor da bolsa? Não, Ou não, né? não. É justamente para pegar para pegar um controle interno. É até possível gerar métricas, né? Futuramente a própria secretaria, caso seja necessário uma auditoria, alguma questão assim. E aí ele pode verificar essa parte. Ele pode verificar essa parte. Por quê? Tá, lembrei exatamente o motivo pelo qual a gente colocou aquilo. Existe um dashboard da secretaria que ela tem um controle próprio da relação de alunos, em que um dos campos é relacionado a isso. Eu perguntei porque, no caso da administração, tem várias informações que vão ficar repetidas, né? Porque tipo, vários alunos têm o mesmo valor de bolsa pela mesma quantidade de meses, entendeu? Entendi. No caso, uma possível melhoria para essa parte é talvez vincular um valor default de contrato que pode ser vinculado à sua função a um determinado contrato, tá? E no caso, por exemplo, existe essa tabela, não sei se foi disponibilizada a vocês, em que cada pessoa ela tem uma informação, e essa tabela ela é de controle da secretaria. Então, por isso foi gerado essa informação também. Futuramente, criar um dashboard para a secretaria em que mostra a parcela que ela tá com a parcela total, o valor que ela tenha e as demais informações, pode ser algo que facilite muito a vida da secretaria. Pode ser algo que facilite a vida da secretaria. Isso mesmo. Porque é um controle que eles já estão acostumados e para eles não seria tão estranho
ter essas informações mostradas daquela forma. Como eu falei, a minha base de dados ela é uma base que eu mexia muito nos valores da parcela para testar as questões de limite, quando chegasse no máximo, quando chegasse no mínimo, quando tivesse uma metade, alguma coisa assim. E eu acabei mexendo demais naquela base e ela não gerava o relatório. Mas quando a gente clica aqui, ó, ele gera um novo mês. Tá em fevereiro, ele gera o março, tá bom? Então eu mexi alguma coisa lá naquele usuário que deu ruim lá. E acabou que ele na verificação não estava gerando. Mas não estava gerando nenhum erro. Não estava gerando nenhum erro aqui, nenhum log de erro. Opa, gerou um erro. Ok. Tá, foi um to JSON. Foi uma conversão em alguma informação que veio. Provavelmente pode ter vindo um nulo e eu acabei não me atentando a isso por conta do. Por conta do quê? Bora lá. Se a minha parcela está em 3, eu tenho que ter um relatório 2, eu tenho que ter um relatório 1. Então, provavelmente o que aconteceu? Eu tentei gerar de uma base que foi apagada, e aí ele tentou gerar um to.json de um nulo. E aí ele vai crashar mesmo, porque não é para existir. É uma questão que em padrões normais isso não acontece. Mas também pode ser uma melhoria, né? É um sistema e tudo pode ser melhorado nessa questão. Exato, exato. O que acontece? Quando você criou o seu relatório pela primeira vez, você vai ter as suas informações zeradas. Você vai abrir o seu relatório e não vai ter nenhuma informação pré-cadastrada. Mas a partir da primeira realização, da segunda e diante, você vai ter um pré-carregamento das suas atividades anteriores. Por que isso acontece? Ah, uma das coisas que acontecia muito comigo, e também eu percebi que eu conversando com o professor também acontecia com ele, acontecia com outros professores e outras pessoas, é que algumas atividades elas só tinham uma atualização da porcentagem de carga horária e da data, por exemplo. Então as informações elas de certa forma eram constantes. E com isso, a gente, a partir da segunda data, do segundo relatório em diante, já traz essas informações cadastradas no relatório anterior e a partir delas você pode abrir o seu relatório e já vai ter bastantes informações cadastradas em que você vai colocar a data, vai alterar a carga horária e você vai ter um pré-cadastro, vai ter já uma redução do seu próprio trabalho como aluno se você não tiver feito muitas mudanças no seu cronograma. Então, aqui a gente percebe uma melhoria para o usuário, para o aluno, para o professor, que também tem infinitos relatórios, um monte de coisas para fazer também. E isso vai dar uma otimizada no tempo deles e também no dos alunos. Beleza? Sim, sim, porque tem a continuidade do trabalho de um mês para o outro. Exato, exato, exato. E objetivo, ganho de tempo. É uma coisa que a gente não tem como recuperar o tempo, então isso traz um ganho de tempo para você e você pode realizar outras atividades depois, né? E hum,
Exato. E as atividades primárias são essas que não têm data e que não têm carga horária. Elas, no caso, são basicamente o número da atividade e os detalhes, que vai sendo puxado no decorrer do tempo. E, no caso, se você algum dia, por exemplo, surgiu uma nova regra no próprio Super. Você precisa trocar esses estudos realizados por, sei lá, didática adotada, alguma coisa assim. No próximo relatório já vai vir didáticas adotadas, porque ele puxa do mês anterior. Beleza? Beleza. Tranquilo. Então, aqui a gente tem que essas informações vieram da base de dados do relatório anterior e nada impede do usuário, se ele quiser, se ele falar quero apagar tudo, vem aqui, remove tudo sem nenhum problema. Também vai ser excluído lá da referência com a base de dados para esse relatório, tá? As outras referências continuam normais. E para esse aqui não vai ter mais um. Então, você segue sua vida. E ele vai continuar, tá, gente? O número da atividade principal. Porque foi uma escolha, uma definição de regra de produto que essa informação principal ela não vai ser atualizada. Mas se você atualizar. Mas uma pergunta. Se a gente criar uma atividade primária, a gente tem que dizer qual o número e o nome da atividade, certo? Correto. Uhum. Exato. Esse número aqui, ele é gerado baseado na quantidade de atividades que tem no relatório. Por exemplo, eu vou diminuir aqui rapidinho, eu vou esconder, e dá para ver que tem 4. Se eu gerar uma nova atividade, ele vai para 5, que é a ordem natural, sempre um a mais. Então, essa é uma parte de automação. Então, pode acontecer como aconteceu ainda agora, eu tirar, por exemplo, aqui o 4, eu gerar um novo, ele querer gerar um novo 5. Mas aí, ser razoável, tudo bem? Uhum. E conforme você altera a atividade principal, a atividade secundária também vai ser alterada, tá? Aí você mantém uma consistência nas informações e não fica tendo que mudar linha a linha. Por isso que esse campo aqui ele não é editável. A gente se preocupou em colocar na ordem também, 1, 2, 3, 4, 5 também nas atividades secundárias e sempre puxando da atividade principal. Beleza. Assim a gente tem as atividades primárias e as atividades secundárias. As atividades primárias, como já foi falado, ela só tem número da atividade e os seus detalhes, não tem carga horária mensal e nem as datas. E as atividades secundárias, elas já têm as datas, o número da atividade, os detalhes e a carga horária mensal. Bora voltar aqui no relatório rapidinho, que são as informações. É uma cópia do relatório que a gente gera hoje, manualmente. Então, a gente sabe que a data ela pode ser tanto um range de datas, por exemplo, do dia 10 do 5 até o dia 20 do 5, eu realizei um levantamento sobre a aplicação como ela está hoje. Fui fazer um estudo para saber como ela está hoje.
E a próxima atividade, ela já pode ter um dia, por exemplo, eu fiz as minhas considerações sobre o estado que está a aplicação, demorou um dia. Então a gente percebe que ou tem um range ou tem um conjunto de dias também. Então a aplicação prevendo isso, ela tem essas duas opções para data: múltiplas datas ou um range. Para múltiplas datas, a gente pode selecionar as datas e ele vai separar por vírgulas, tá? Ele tem um filtro nesse calendário que é o início da atividade. No caso, essa atividade foi dia. A minha, a minha, a minha atividade começa no dia 22, a minha atividade cadastrada. Começa no dia 22 e vai até o dia 21. Então, eu não posso inserir uma atividade fora desse range. Que, no caso, já era uma das coisas que preocupava a secretaria, que eles tinham que ir lá e verificar, tá dentro do range das atividades? Inclusive, eu cometi esse erro quando eu gerava o meu relatório também, mas eles chegavam lá e mandavam um e-mail, Janderson, pode corrigir e tal, percebi que está fora do range da sua atividade. Então, essa é uma preocupação a menos para a secretaria. Depois da terceira vez, aí não erra mais. Detalhe. E aí, no caso, essa é a opção de múltiplas datas. Beleza, Janderson, mas tem muitas datas, por exemplo, eu vou demorar 2 semanas para fazer isso aqui. É inviável ficar clicando e colocando o dia e mês de cada data e vai, sem falar que vai lotar isso aqui no relatório, vai ficar feio, vai ficar meio poluído. O que que a aplicação traz? Um range de datas, que você marca o início da atividade até o fim dela e dá um aplica que ele coloca o início da data que você colocou, tracinho, data que você vai terminar. É possível colocar mais de um range? Não, ainda não é possível. Mas no caso, essa até foi uma dificuldade minha relacionada ao widget, mas foi algo que eu não consegui contornar e não dá para ter os dois ao mesmo tempo. É, Ou então ele só coloca o range e você vai perceber o quanto ele trabalhou com a carga horária. Porque ele... justamente. E aí, como a atividade secundária ela não edita o número dela, você parte para os detalhes. Que o detalhe nada mais é do que você dizer aquilo que você de fato fez naquela atividade para aquelas datas e a sua carga horária que foi utilizada. A carga horária utilizada ela vai também trazer um papel importante para a gente e para a secretaria também, relacionada a um outro erro que acontecia muito, que é a soma das atividades não corresponder a 100%, ou Ou então o passar. próprio passar ou então faltar, não sei, algum erro lá nas somas e tal, ou então o usuário aconteceu muito comigo. Essa foi uma parte que eu me preocupei em falar e dei a ideia para o professor, de colocar, por exemplo, eu demorei 5% da minha carga horária mensal. Então, vai aparecer aqui em cima a quantidade de horas e minutos equivalente àquela porcentagem. Que eu sabia, por exemplo, que eu demorei 2 horas para fazer essa alteração. Então, quanto isso dá em porcentagem? Lá ia eu, Janderson, na sua calculadora, fazer o cálculo para saber quanto dava 2 horas. E aí, pensando nisso, foi colocada essa função, que conforme você escreve, ela atualiza e mostra a quantidade de horas aproximadas com minutos que tem também suas limitações, mas é uma base que é para o aluno não ter que ir lá Nossa. no seu calculador e fazer os seus cálculos manualmente. Isso aí salva vidas. Salvando vidas. E aí essa parte aqui, ela também vai ser importante aqui para liberar o nosso botão. O botão, ele só vai ser liberado para envio quando Da tiver uma hora. carga horária somada de 100%. Passou de 100%, Janderson. Vou colocar aqui, vai ficar 113.
Vai deixar? Não, ele vai falar, carga horária cede 13%. Se você colocar 50%, vai ficar 50 mais 13, 60 e... Meu Deus. 63. 63 menos 100%, ou seja, você não cumpriu 37% da sua carga horária. Ele vai aqui resumir o nosso problema de carga horária que a soma dela está fora do valor de 100% que não deve ocorrer. E daí, caso chegue a 100%, carga horária cumprida, você pode enviar o seu relatório. Vai também aqui, né? Bora lá, que o aluno ele tem sua responsabilidade com a atividade que ele vai colocar as porcentagens. Se ele deixar de preencher alguma porcentagem atualmente, o sistema não vai reclamar de que ele não preencheu. E, e essa parte atualmente a gente está contando com o usuário para ver isso, mas é uma melhoria que pode ser implementada também. Tá bom? Uhum. Sim, dois pontos. Oi? Desculpa, só. Ah, a gente já descobre, peraí. Não, ele permite número quebrado. Separados por pontos, tá? Eu acho. Deixa eu ver. É, permite. É, pontos de melhoria que eu já posso ir anotando é, primeiro, verificar se não tem atividades primárias com o mesmo número, que aí ele já reclama. O outro é uma coisa que é para facilitar a vida do usuário. Ele colocou uma vírgula ali na porcentagem, já substitui por ponto. Para não ter Exato. que. Muito bom, muito bom. Uhum. E o que o próprio Janison já falou é ele colocou uma atividade sem carga horária e reclama também que tá faltando atividade sem carga. Exato. Exato. E, e assim as melhorias vão surgindo. É, de fato, se o usuário errar alguma atividade, ele pode ir lá e apagar a atividade. A renumeração vai ser feita automaticamente. E, uh, e no caso, isso é um resize que ele precisa dar um espaço para ele refazer esse resize, mas ele é ajustável, tá? Ele se ajusta, só que tem a limitação de que ele algumas vezes não está se reajustando sozinho. Confesso que meu domínio de front-end é um pouco complicado, mas quebra o galho, digamos assim. Tudo bem? Ah, bora lá. O usuário ele terminou de realizar uma atividade, ele pode esconder para facilitar a implementação das demais funções, das demais datas e depois, se ele quiser abrir também, ele pode aumentar aqui de novo. Informação importante: toda vez que o usuário ele faz uma alteração nesse formulário, é gerada uma tagzinha, é ativada uma tag nele, em que ele fala, ó, essa informação aqui teve uma atualização, atualiza lá na base de dados, por favor. E aí, na próxima verificação de atualização, ele vai pegar todas as informações que foram atualizadas, todos os campos que foram atualizados e todas as linhas que foram adicionadas, que também é uma espécie de atualização, e vai jogar lá para a base de dados. O objetivo disso? Autosave. Autosave que é para o usuário, terminou aqui de fazer uma alteração, ele não ter que vir aqui salvar, ou então correr o sério risco de ir lá, fechar a janela sem querer, ou Explodir o computador, alguma coisa do tipo, faltar e energia, cair a internet, e é para evitar essas coisas tudo. Então,
Exato. Por isso que todas essas informações são vinculadas direto lá na base de dados. Tendo o autosave, aquele botão de salvar lá embaixo ainda é necessário? Então, o objetivo daquele botão lá embaixo é que o tempo de autosave ele é ajustável, dependendo da necessidade, dependendo da. Mas ele é ajustado em código-fonte, tá, gente? Só deixando claro. Ele é Uhum. ajustável em código-fonte. Dependendo de algumas questões, por exemplo, existe muito acesso. Janderson, a cada 10 segundos eu não consigo fazer autosave de um monte de usuário porque o meu banco de dados vai estourar. O que que faz? Botão de salvar. Para facilitar, beleza? Ok. Porque vai aumentar o tempo, né? O tempo de espera e tudo mais. E o salvar também vai estar ali para servir de suporte. A pessoa quer ter certeza que salvou, apesar de não ser necessário, salvou Uhum. também. Justamente. Já tá lá no meio dele, já tá implícito e as pessoas depois de um tempo ou elas vão se acostumar com o autosave ou então elas vão se acostumar em apertar o botão salvar. E das duas formas a gente só quer garantir que o usuário não tenha uma experiência ruim em que, por exemplo, eu quero ter certeza que eu salvei. Vou no botão e clico em salvar, que ele vai salvar. 3 vezes. Justo, para ter certeza. E, e aí, no caso, entra aquela parte do conforto do usuário também. Ele Uhum. saber que tem um botão ali que ele pode clicar e que ele vai ter certeza que vai salvar, às vezes é mais confortante para o usuário. Mas ele fica aí e também são questões que podem ser discutidas, se necessário, se vocês verem necessidade e tudo mais. Beleza? Beleza. Da mesma forma que te cria atividades primárias, você consegue criar atividades secundárias, e as atividades secundárias também são deletáveis, número de atualização também, e se a pessoa apertar aqui em deletar, ela não tem como chorar para ele voltar, ela vai ter que escrever tudo de novo. Uhum. Beleza. E vamos lá, deixa eu só colocar aqui algumas coisas, só para a gente ter um relatóriozinho. Talvez um ponto de melhoria é. Tipo, se ele deletar uma atividade secundária, tudo bem. Acho que, tipo, a perca é mínima ali. Mas vai que ele queria deletar a primeira atividade secundária e sem que ele clicou no botão pra deletar a atividade primária toda, entendeu? Sim, E você tem certeza, né? só um modalzinho assim, você tem certeza? Você quer deletar tudo isso? Justamente. Aham. Tchau. Tchau. Justo. É bom que vai ficar gravado, já tem Uhum. as melhorias aí. Top. E daí, tem que completar minha carga horária. Peraí. Falta 60. Tá 65 e acabou-se. Beleza. Ah, sim. What? É a função de gerar o PDF que eu mudei ela de pasta e aí ela não encontrou. Está defining 205. Beleza. Eu acho que ele está fazendo. Tá, Podemos. vontade.
suporte de PDF. Está aqui dentro. Controle de relatórios. Tem rotas, sub 1, entre controladores, relatório não, export. Estou sentindo falta de uma coisa, mas tudo bem. Então, pessoal, peço desculpas, essa parte aqui é porque eu estava atualizando os paths, né? Porque o projeto ele foi criado em um padrão MVC. Só que o meu controlador, ele acabou virando dentro da rota. Então, eu estava tirando as coisas de dentro da rota e jogando para dentro dos seus respectivos controladores. Então, acabou dando uma bagunçada nessa versão. Acredito que a versão que está no GitHub esteja mais consistente. Eu vou pegar e vou fazer um outro clone do projeto e vou verificar essa questão, que isso aqui eu acredito que eu não subi por conta de ser essa relocação, né? E ainda tava nesse processo de troca. Então, acredito que ainda não está no GitHub, mas eu vou fazer esse clone e eu dou um feedback para o professor para que esteja estável, né? Quando vocês já pegarem essa parte. E assim que você clica no enviar aqui, ele vai abrir uma outra aba com um relatório em formato PDF, tá? E nessa aba já vai ter a identificação do projeto, já vai ter a identificação do beneficiário, essas informações que também vêm de dados do projeto, que é a quantidade, a parcela atual e a quantidade de parcelas totais, o período da atividade, que é gerado automaticamente de acordo com aquele número e com o mês que você está fazendo o relatório, e a porcentagem da carga horária, tá? E as suas informações que você acabou de colocar dentro do relatório, todas cadastradas aqui. Que no caso, com a melhoria que vai ser feita, vai acusar lá, antes mesmo de gerar o PDF, a questão das datas e da porcentagem, que atualmente está falhando, né? Ela vem sem nada, mas com essa melhoria ele já não vai mais ter essa situação. E assim, basicamente, ele gera a parte mais grosseira, entre aspas, a parte mais básica do relatório mensal. Isso aqui é aquele template lá, HBS do header. Ele é concatenado com o corpo, né? Aquele template lá, super template. E aí ele vem essa parte aqui. E aqui é o footer, que é o rodapé, que ele já traz essas informações lá do rodapé e carrega aí. E ele vai fazer isso para todas as páginas por conta da exigência do próprio projeto Super de ter esse cabeçalho e rodapé. Então, atualmente é uma coisa que não é controlada via código para os cursos, né? Aquela questão lá de cadastro de curso, ele é vinculado especificamente com esse template para esse projeto e ele ainda não faz
essa alteração. A parte de adicionar novos projetos foi mais uma preparação para futuro, entendeu? Para um trabalho futuro também. Justamente. Essa parte, gente, como eu falei, essa parte aqui, ela é o grosseiro do relatório. Então, a parte de gerar atividades e tudo mais já está, de certa forma, encaixada aí, já está gerando um relatório confiável e, no caso, se a pessoa adicionar lá aqui nessa parte, ocorrências, vai aparecer aqui também nas ocorrências e ele vai preencher um abaixo do outro relacionado às ocorrências. E daí, chegando na parte das assinaturas, que foi uma coisa que o professor e eu conversamos bastante, e nós vimos que a ideia inicial era pegar a assinatura como a gente faz hoje, muitas vezes digitalizada, escaneada, e colocar no PDF. Era uma opção. Só que aí o professor, ele conversando comigo, deu a ideia de, já que o usuário ele vai ter o seu próprio login, sua própria senha, tendo essas informações, a gente sabe que é um sistema pessoal, intransferível, são informações suas, são coisas que ninguém mais vai poder usar no seu lugar, ou não deveria, né? Não deve, não é para usar. Então, nada mais justo do que uma possibilidade seria essa forma de autenticação virar uma espécie de assinatura, que foi algo que a gente começou a implementar. E no caso, toda vez que tiver alguma informação aqui na área de assinatura, ele vai ter os dados do usuário, o relatório que foi assinado, e vai ter um token de validação com a data e a informação, né? A informação de criado e esse update não é muito necessário, mas para aluno não é muito necessário. Para a chefia vai ser um pouquinho mais importante depois. E nesse ponto a gente tem uma espécie de assinatura eletrônica muito básica, tá? Essa assinatura ela é muito básica, porque ela vai ser basicamente esse template aqui para autor. O documento foi assinado pela aplicação, na data e horário. Um código verificador é esse aqui, que é um código verificador que ele foi gerado baseado em um código. Esqueci o nome do código, mas ele é um algoritmo que ele gera um código único, tá? Ele gera um código único e ele tem uma grande escala, que é quase infinita, segundo a teoria. Então, gera. É o ID, E que é o o ID. Universal Identificador Único Universal. Isso. Vai ser um Ou é... identificador único para cada assinatura, professor. Isso. Cada assinatura ela vai ter um identificador único, que no caso seja viável futuramente, gerar um verificador, um lugar que ele possa ver, esse documento realmente foi assinado no sistema, não é uma fraude, e foi feito por essa pessoa e tal. Já foi bem no finalzinho. Foi. Eu tô, eu tô falando aqui e também relembrando, por isso que às vezes lembrei, vem dali, enfim. Mas aí, no caso, esse código verificador vai ser para cada assinatura e ela vai ter um registro na base de dados, que nada impede de depois ter uma espécie de consulta, alguma coisa assim, bem simples mesmo, que aí lá pegar e ver se realmente foi aquele usuário para aquele relatório.
E daí, no caso, porque eu falei que a parte lá de Updated Edge não é tão usual para aluno, porque existe uma outra área que é a assinatura de chefia, que no caso, na assinatura de chefia, essa parte da interface ainda não foi implementada, tá, gente? Assinatura de chefia, ele pode dizer, toda vez que o usuário ele falar, beleza, meu relatório foi gerado isso aqui, e eu preciso da assinatura do meu coordenador, para ele dizer que ele está ciente. Então, eu gero a minha assinatura como autor, que ela vai ser cadastrada aqui já, bonitinha, e eu dou um início de assinatura para a chefia, que no caso é basicamente o usuário que criou, eu como aluno, o ID do meu relatório, que eu estou pedindo a solicitação para o professor assinar, e o nome do meu coordenador, do meu orientador, para que ele também assine. E daí essa outra interface teria, no caso, como campos obrigatórios, se o aluno cumpriu a sua carga horária, que no caso é uma coisa a ser avaliada por conta da carga horária lá que a gente preencheu e garante que tem que ter 100%, então é algo que pode ser analisado melhor isso aqui. E a questão do parecer, porque no relatório ele tem a possibilidade de escrever aqui se ele tem alguma informação pertinente sobre a atividade e sobre algum comportamento do aluno, alguma questão. Então, seria esse parecer descrição, que é a descrição do parecer, enfim. E ele também, a partir do momento que ele falar, beleza, tá ok, ele vai gerar um token, a data e a data de atualização. Ou seja, foi criado pelo aluno na data tal e foi assinado pelo professor na data de atualização. Então, essa é uma forma de controle dessa questão de assinaturas. Tranquilo? Não, professor, essa tela aqui ficou faltando. Mas no relatório, desculpa, no relatório, se tiver informação aqui, ele vai puxar. Então, tanto é que essa informação aqui de assinatura, ela foi uma informação que eu editei aqui direto na base de dados e ela aparece aqui, né? Ela aparece aqui assinado como orientador. Isso. E eu acabei de perceber que tem um invalid date aqui que aconteceu algum erro lá na hora de gerar. Enfim, vou verificar depois. Exato. No caso, foi definido que o. Então, essa é uma outra questão. Os papéis que são definidos dentro da aplicação. A aplicação, se a gente parar para perceber, ela foi desenhada para um orientador e um coordenador. Por quê? Quando o orientador não está, o coordenador ele assumiria. Mas, de fato, essa parte de papéis é uma parte que ela precisa ser trabalhada, que atualmente ele não tem filtro de papel aqui, entendeu? Exato, exato.
O que vai mudar é que o professor vai ter um filtro só para os seus alunos e o coordenador vai poder ver todo mundo, né? Exato. E ele também vai ter as atividades dele, né? No caso, porque ele também submete seus relatórios. Então, por isso que foi feita essa divisão dos projetos, que todo mundo que tem acesso ao sistema vai ter os seus projetos, as suas atividades para referenciar, e vai ter também o papel de orientação e de coordenação. Exato. Ah, peraí. Deixa eu abrir aqui o Mailtrap rapidinho. Aqui eu estou usando o Mailtrap, tá, gente? Mas a base ela já consegue enviar para e-mail externo também, se precisar. É só ir lá e ajustar. Eu coloquei o Mailtrap para não encher minha caixa pessoal, enfim. E aí, no caso, bora lá. Toda vez que a administração criar um novo usuário, expirou minha sessão, porque reiniciou naquela hora. Toda vez que for criado aqui o usuário, terminou de cria o usuário, o usuário ele vai receber uma mensagem dizendo: bem-vindo ao RAEP, você agora já está cadastrado e pode facilitar a criação dos relatórios de atividade mensais, realize o cadastro de uma senha da sua preferência. Ele vai lá, clicou aqui, ele tem acesso a dá para ver aqui embaixo, aqui no canto inferior esquerdo, que ele está dizendo o e-mail da pessoa e tem o token. Esse token ele vai ser único para cada usuário criado também. E quando ele acessar, ele precisa exatamente que este e-mail esteja vinculado a este ID para poder ele acessar a parte de gerar a nova senha. Nesse caso, como esse meu e-mail aqui, ele já foi cadastrado a senha, ele está mandando para recuperação, porque de fato, em teoria, eu já cadastrei minha senha e eu precisaria somente recuperar ela, eu não vou gerar uma senha do zero. Então aqui eu colocaria minha senha e aí ele geraria uma nova senha e já seria esse outro e-mail aqui, que da mesma forma ele é baseado no e-mail que está vinculado e naquele exato ID. Esse ID também ele segue aquele padrão de ID universal, ou seja, tem a complexidade do próprio ID, então para você deduzir esse ID, você teria que saber o passe que tem, a senha que tem lá no servidor. E considerando que nem todos podem ter acesso à senha do servidor, essa senha, em teoria, esse ID vai ser bem seguro, já que o ID ele é gerado baseado uma parte nessa senha que é cadastrada lá no servidor. E essa senha, esse ID, né, ele vai redirecionar para a troca de senha. Você solicitou uma troca de senha. Se essa senha já não tiver sido trocada, tô falando demais aqui, rapidinho. Deixa eu mostrar essa parte aqui. Nessa parte, como a senha já tinha sido recuperada, ele não deixaria eu ter acesso. Ele fala que token enviado para o e-mail, e-mail trap, chegou o e-mail aqui, recebi uma nova senha, clicou, abriu a área de alteração de senha, alterou a senha, retornou, tela de login, e aí ele acessa a sua conta. Se você quiser sair, você sai, acessa com o e-mail novamente, e assim a vida segue. A única informação que tem assim o tratamento referente à questão de ser pessoal é essa parte da senha do usuário, tá? Aquela parte lá de informações sigilosas, informações do usuário, a senha ela já está bem definida
e já está bem consolidada, né? Segura. De acordo com o padrão que o próprio professor Davi já ensina nas aulas e tem no material acadêmico dele, tá bom? Então, a parte de login, senha, criação de usuário, tá um checkzinho, tá tranquilo. E tá, bora lá. O que aconteceu? Como o professor falou, a gente trabalhou durante 3 meses nessa parte, nesse projeto. O que acontece? Quando. Deixa eu pegar aqui. Ainda tá limpo, professor. Eu fiz uma limpeza nele esses dias. Aí eu tenho que limpar tudo de novo. Enfim, bora lá. Bora lá. Repositório no GitHub. Atualmente, tem a base de dados que está. Deixa eu trazer aqui rapidinho. A base de dados que ainda está. Só um momentinho, gente. Beleza. Tá. Pronto, me encontrei. Desculpa aí, pessoal. Seguinte. A base que eu tive para começar o relatório foi o relatório do projeto, foi desenvolvida em na versão do CysiComp, que ele foi um projeto que tinha a mesma, digamos assim, o mesmo arcabouço, no caso de linguagem, de ferramentas, e no caso foi feito um fork, tá, desse projeto, e eu ia alterando aqui. Mas para começar a alterar aqui, eu criei uma branch, tá? Então, por isso que a branch principal desse projeto, ela não vai ter muitas coisas relacionadas ao RAApp, vai ter mais nessa branch aqui, usuários e projetos, em que eu ia fazendo commit nela, tá? Então, vai ser visto aqui essa parte toda que eu apresentei para vocês e que foi apresentada na minha banca do TCC, tá? É essa aqui que eu vou fazer o download para verificar a consistência, tirar aqueles erros ali que a gente apontou. E, como foi falado, esse foi o projeto que eu demorei os 3 meses para fazer e carregar. Ficou essa versão aqui, tá? Depois, eu comecei a trabalhar em uma melhor organização da estrutura do projeto, principalmente se referindo às próprias views, que eu peguei o Handlebars basicamente nesse período e eu comecei a aprender a utilizá-lo junto com o projeto. Então, a forma que eu acabei desenvolvendo, ele acabou ficando bastante, como posso dizer, repetitivo algumas partes. Então, por exemplo, se você vir aqui na área de login, você tem que inserir seu e-mail. Beleza.
E você vai lá na parte de recuperar a senha, você também tem que colocar o seu e-mail. Janderson, preciso mudar todos os campos de e-mail por alguma determinada razão. O que eu preciso fazer? Abrir todos os documentos e ir alterando de um a um. Nesse novo repositório, o que eu fiz foi trabalhar melhor os partials, são essas coisas que dá para a gente fazer em um lugar e sair chamando onde precisar. E aí lembra um pouco aquela ideia de componente. Acredito que vocês já devem ter ouvido falar dos componentes. E essa parte ela ajudaria muito, essa questão de componentização que facilita lá na frente uma manutenção. Então, foi criado esse segundo repositório, que não é mais esse SysComp aqui, que está nessa outra branch, é o RAEP, que também foi compartilhado com o professor, e ele tá bem mais estruturadinho, já vem aqui com algumas informações, e tá um passo a passo melhor reutilizável. Então, o que eu estava fazendo pegava aquilo que foi executado, componentizava, colocava aqui, commit, subia. Então, essa parte aqui, ela foi algo que eu comecei, mas infelizmente devido às correrias, ao processo, né, trabalhar, enfim, ter outras atividades, e eu acabei não conseguindo dar manutenção com a frequência que eu gostaria de ter dado. Mas é algo que fica uma aprendizagem, né? Caso vocês queiram depois consultar a questão da forma de componentes que eu estava criando, né? A questão dos partials, aí fica a critério de vocês. Mas a versão que foi apresentada, que eu apresentei aqui hoje para vocês, é essa do Janderson Rodrigues SysComp e versão da Branch Feature Usuários e Projetos. Isso. Oi. Ah, tá. Puxa vida. Sim. Tranquilo. Sem problema. Sim, Eu vou mandar aqui, ó. você show, né? Beleza. Sérgio Augusto. Isso. Ok. Sim, claro. Uhum.
Ah, posso, só quer que eu crie um GitHub pro SysComp? Um GitHub pro e-mail que só me deu acesso. Matheus. Prontinho, adicionado, professor. Já já está no outro repositório também. Qualquer coisa, qualquer dúvida que vocês tiverem, podem entrar em contato que a gente tenta resolver, tá bom? Beleza. Eu que agradeço. Ficou sensacional. Obrigado, professor. Tudo bem. No caso, é aquela parte de filtro, né? De visualização que você tá falando? Tá, perdão. É só. Só entendi. É porque o orientador não consegue fazer login hoje? Não, calma. Ah, Tá. Aí o que falta. Perdão, acho que eu tenho um pouco de dislexia agora. Ok. basicamente, Matheus, o que ele está tentando dizer é o seguinte: você clicou aqui, você acessa seus projetos. Quando ele, como orientador, acessar o sistema e clicar aqui em avaliar relatórios, ele já tem acesso aos relatórios que foram submetidos para ele, que no caso é um outro filtro, uma outra interface que ainda não foi Ah, trabalhada. tá. Entendeu? Entendi. Exato. Ok. Ok. Por nada, professor. Se preocupe com isso, não. Se preocupe com isso, não. Só entrar em contato. Se, no caso, eu vou deixar aqui o meu e-mail do Ecomp. Se vocês precisarem de alguma coisa, quiserem ajeitar alguma conversa também, ou então diretamente pelo professor que tem o meu número, vocês podem conversar, tá? Assim que
Assim que eu tiver um tempinho, eu irei respondê-los o mais breve possível. E se tiverem alguma dúvida sobre alguma questão que talvez a gente tenha conversado e não tenha dado tempo de falar aqui, né, nessas horinhas, vocês podem mandar um e-mail perguntando sobre um determinado padrão, uma determinada dúvida que foi seguida, e eu vou tentar responder. E a gente vê como é que segue. Se for necessário, a gente conversa pelo Meet de novo, mostra código-fonte, enfim, tá bom? Fico à disposição. Tudo bem. Boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal. Até Tchau, mais. tchau. Boa noite, pessoal.